A visão de Isaías no capítulo 6, quando ele viu o trono da glória de Deus, é uma das mais profundas revelações da majestade do Eterno. Nós temos algumas passagens onde alguns viram a glória do Senhor, como o próprio Ezequiel, na visão, você pode ver, quando ele viu os seres viventes. Essa passagem está ligada com Apocalipse, quando João também é tomado nesse arrebatamento, e ele vê a sobrenaturalidade do trono e descreve o trono, trovões, como nós estamos estudando no livro de Apocalipse. Aqui vemos Isaías vendo o trono e a glória do Eterno, e justamente Isaías clama, ai de mim, por quê? Porque até então Isaías tem ai para todo mundo. Você pode ver até o capítulo 6, ele tem ai para todo mundo. Era um profeta que falava ai para todo mundo, apontava todo mundo. Porém, quando ele vê a glória do Eterno, o trono, ele percebe o seu pecado. Ele era um homem de lábios impuros e, logicamente, ele é purificado, ele é santificado. E a partir do capítulo 6, né, ele já começa uma nova história. Do 7 para frente começa a profetizar numa nova dimensão. Sempre digo que entre o 6 e o 7 há um mistério, tem um estudo sobre isso. Veja aí, há um lapso entre o 6, o Shesh e o Sheva, né? Sabendo que o 6 é imperfeição e o Sheva é perfeição. Justamente, há muitos mistérios sobre o 6 e o 7. Quando ele viu todo esse esplendor, viu os serafins, inclusive esta palavra serafim só aparece no capítulo 6 aqui de Isaías. Nós não vemos outra passagem. Querubins aparecem em algumas partes já. Querubins nós sabemos que são classes angelicais diferenciadas, mas os serafins só aparecem aqui em Isaías capítulo 6. E falam, Kadosh, 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 Adonai Sebaot, Melochol Haaretz Kevodom. Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Quando ele vê toda essa impressão sobrenatural, porque lógico, queridos, nós não podemos expressar. Eu tentei aqui, por exemplo, desenhar o que está falado ali, tentamos expressar aquilo que é revelação, fica impossível. E nos escritos sagrados, tudo aquilo que é revelado pela inspiração do Espírito, dessa dimensão celestial, eles, lógico, tentaram escrever segundo o contexto daqueles dias. Não há como descrever. Um serafim, o que é um serafim? Um ser que tinha 3 pares de asas, 6 asas, e diz que cobriam o rosto com o primeiro par de asas, com outros voavam, e outros com outro par cobria os pés. É algo simbólico, gente. Isso é algo simbólico. As coisas celestiais, com certeza, são um mistério sobrenatural e às vezes vêm com figuras humanas, que é o antropomorfismo, antropopatismo, sentimentos humanos, manifestações humanas, para que possamos entender. Isso é linguagem figurativa. Agora, nós temos esses seres que estão ali clamando diante do trono, lembrando que a palavra seraf ou serafim, cadê serafim? Está aqui. Seraf, essa palavra seraf significa incandescente. Quando aparece im é porque já no plural, perdão. Serafim está no plural. Então, são os incandescentes, ao contrário dos querube. Querube significa guardiões. Então, se crê que os guardiões eram anjos poderosíssimos que estavam sempre guardando e prontos para a guerra, logicamente, nesses combates espirituais. Como vemos quando o homem é expulso do Éden, é colocado o querubim ali para poder guardar. Não há como adentrar, porque há limites em relação a isso. Agora, os serafins já têm outra função. Estão demonstrando a glória e a santidade. Por isso está escrito Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. E mostrando a sua essência gloriosa que pode transformar a vida do homem. Não é o poder de Deus que muda o caráter. O poder de Deus traz dons, traz manifestação, traz ações sobrenaturais. O poder, logicamente, com certeza vai operar, vai transformar qualquer pessoa, qualquer vida em milagre em si. Mas o caráter em si já é a glória de Deus. Sempre ensino isso, que há quem possa usufruir só do poder, mas não está buscando a glória. Poder e glória. Reino, poder e glória sempre andam em paralelo, numa linha paralela. Reino, governo sobrenatural,
poder, a capacitação, a autoridade, e ao mesmo tempo a glória, que é a transformação, quando você tem um caráter cheio da essência do próprio Eterno. É por isso que Isaías estava profetizando com os lábios impuros. Como que podia um profeta falar palavrões, um profeta falar palavras de maldição? Pois é. Então, o Serafim, o incandescente, pega uma tenaz. Sempre saliento isso, gente. Presta atenção. Que brasas afogueadas são essas? Que brasas são essas? Que o Serafim, o incandescente, tem que pegar uma tenaz. Quando você faz churrasco, você mexe nas brasas, quando você pega uma tenaz, a gente, quando era criança, éramos missionários no sul do Chile, se usava muito braseiro. E para pegar uma brasa para fazer uma outra função, tanto que se usavam as brasas, se tinha uma tenaz. E com esse tenaz, logicamente, para você não se queimar. Por que o Serafim não pega com a mão a brasa? Sempre pergunto isso. Por quê? Sendo que ele é incandescente, não podia se queimar. Como alguém, um Serafim, que significa incandescente, está escrito incandescente aí. Como que alguém que é incandescente pode se queimar com essa brasa? Para que a tenaz? Para que pegar com uma tenaz? Pois é, porque essas brasas são especificamente para direcioná-las à vida do homem, à alma do homem. São brasas de fogo, são brasas aquecidas. E elas têm a capacidade de começar do interior a transformar a vida do homem. Preste atenção, você que faz churrasco, você vai entender. Há muita gente que faz churrasco assim, ó. Joga ali o carvão, tá pegando fogo, quando tá pegando aquele fogo, vai colocando a carne, é a pior coisa que tem. Você que conhece um pouquinho de fazer carne, meu Deus, até água na boca. Só que o certo é esperar queimar o carvão, e quando abaixa o fogo e as brasas ficam vermelhinhas, meu irmão, tenta colocar a mão. Meu Pai da Glória, é um fogo diferente, é um calor, perdão, diferente. Não tem nem fogo, mas está ao vermelho vivo. Aí você só jogar a carne, e esse carvão aceso tem a capacidade de cozinhar ou cozer, como se fala, ou assar, na verdade, assar a carne de dentro para fora, não só por fora. O fogo só queima por fora, mas quando tem brasa é de dentro para fora. Aí tem a suculência da carne. Meu Deus do céu. Esse é um mistério para quem quer compreender. Quando tem brasas acesas, o fogo é mais intenso e mais profundo. É por isso que se pega a brasa e queima a língua. Por que a língua? Porque só sai pela boca aquilo que está no coração. Na verdade, estava atingindo a língua, o poder da palavra, mas estava atingindo o coração de Isaías. E aí a glória se manifestou ao ponto dele, imagina o que ele deve ter sentido naquele momento. É algo muito misterioso. E essa ação sobrenatural é uma manifestação para demonstrar o quanto a glória de Deus quer operar na vida de um ser humano. Esses serafins, né, estão ali no trono de Deus. O lindo de tudo isso é que nós sabemos, gente, presta atenção, nós sabemos que nada é maior do que Deus. O que pode ser maior do que Deus? Deus é acima de tudo, acima de tudo. O Salmo 113, versículo 6 diz claramente que Deus se inclina para olhar os céus. Muita gente me pergunta, Natanael, Deus está nos céus? Por favor, Deus está nos céus. Não, o céu está em Deus, tudo está nele, ele cobre tudo. Tudo está nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O próprio Cristo diz que subiu acima dos céus, em Efésios. Quando ele venceu a morte, diz que subiu, procure lá em Efésios, subiu acima dos céus. Diz aqui que, no Salmo 113, que ele se inclina para olhar para os céus. Se nós achamos que os céus é o top acima de tudo, mas Deus se inclina, demonstrando logicamente com linguagem figurativa que ele está acima de tudo. Agora, o engraçado, o curioso e o glorioso também, que diz que os serafins estavam acima dele. Diz assim, e viu o Senhor assentado num alto sublime trono,
o seu séquito enchia todo o templo, não vou falar sobre o séquito, os serafins estão acima dele. Como assim? Acima de Deus. Isso, logicamente, é uma linguagem figurativa para que possamos entender que esses seres celestiais têm permissão sobrenatural para estar em níveis sobrenaturais para nos servir. Querido, isso é algo muito precioso. O lindo de tudo isso é que com as asas cobriam o rosto, outras voavam e outras cobriam os pés, que isso tem uma significância profunda também. Só que, como eles subiram acima de Deus, entre aspas, por favor, eles tinham que cobrir o rosto. Ou seja, toda vez que o Senhor se exalta, porque Deus quer se exaltar, não esqueça que o próprio Cristo, na kenosis, que é a entrega da glória, abdicar da glória para se fazer homem, ele decidiu entregar essa glória para nós. A glória, a virtude, o poder, a santidade, a santificação, essa glória da salvação, a glória da graça, a glória da sua essência foi dada a nós. E nós fomos vestidos de vestes reais da justiça e fomos justificados. Agora o Pai nos olha e nos vê justificados por causa dele, por causa do Filho que abdicou da sua glória. E, logicamente, o Pai lhe deu um nome acima de todo nome. E a glória do Eterno está nele, nessa essência sobrenatural desse Deus Todo-Poderoso. Então, ele tampa o rosto, ou seja, hoje nós podemos ver que há uma necessidade de que as asas cubram o rosto. Isso significa cobrir a identidade. O rosto identifica alguém. Quando um leitor de identidade, de rosto, de um perfil de alguém, com certeza não tem traços iguais aos seus. Pode haver alguém parecido, porém, com certeza seu rosto é inconfundível. Quando se fala de rosto, tampar o rosto, significa que se cubra a minha identidade, que eu não apareça. O próprio João disse que eu diminua, que eu não apareça mais, que ele cresça, que eu diminua, que ele cresça. Isso está faltando hoje dentro da igreja. O que canta precisa não aparecer mais, o que prega não aparecer mais, o que conhece não aparecer mais, mas que vejam a glória do Eterno. O quanto Deus está te usando, o quanto você está sendo transformado pela glória de Deus, mas o quanto você está desaparecendo, o quanto estamos desaparecendo, porque há muita gente convicta, em si mesmada, com achismos, com a soberania egocêntrica, nojenta, maligna, e não morreu o suficiente. Querido, evangelho é morte. Muita gente às vezes não gosta quando eu digo Deus vai te pegar, ele quer te matar. É verdade, muita gente se ofende porque é carnal. Todo carnal que eu digo que ele tem que morrer, normalmente ele se ofende. E eu tenho falado muito sobre isso, porque a doutrina ensina isso. É necessário morrer, é necessário ir para a cruz, é necessário matar a carne, que morra o velho homem. Isso é tampar minha identidade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso entender isso. E quando nós vemos esse rosto tampado, vou colocar aqui rosto, primeiro é rosto. O rosto tampado, essa identidade não está mais aparecendo. Os serafins, entre aspas, subiram acima de Deus, mas subiram, mas tiveram que tampar. Não conseguimos ver Deus aqui de cima, não. Tem que tampar, eu morra. Deus vai te exaltar. Querido, Cristo se fez carne e habitou entre nós. Preste atenção, ele abdicou da glória e se humilhou ao sumo, até a morte e morte de cruz. Sim, sabemos que Deus o exaltou e está em glória, e a glória é dele para todos sempre. Porém, ele transferiu para nós a sua virtude gloriosa e fomos resgatados. Agora você não pode se achar alguma coisa, você não é nada, tampe o rosto. Quando fala de séquito, shul, essa palavra aqui que até não tem, shulam, shulav, está escrito, mas o termo é shul. Shul são as orlas das vestes. Bom, não do serafim, mas do próprio Eterno. Diz que o seu séquito, em algumas traduções está séquito. Almeida, revista Corrigida, está séquito. Em outras diz a orla das suas vestes. Só que séquito originalmente é um grupo, a corte, um grupo de pessoas que rodeiam o rei, né, os seus ministros, todos que rodeiam. Isso tudo tem uma associação perfeita. Por quê? Porque o rei, quando chegava
com sua capa, a capa dele era muito comprida. O seu séquito, né, segurava a orla das vestes. Quando ele andava, todos seguravam a orla das vestes. Quando ele se assentava no trono, todo mundo segurava a orla das vestes. Era símbolo de reconhecimento da autoridade do Eterno, ou do rei, no caso. É por isso que a mulher do fluxo de sangue foi na orla das vestes. Porque ela alcançou virtude, porque ela se humilhou e tocou na orla das vestes, no tzitzit, algum diz, tocou na orla das vestes, porque ela o reconheceu como soberano e como rei. Todo mundo apertava e tocava em Jesus, mas ela diz, não, aqui eu reconheço que ele é rei, ele tem o poder, ele é meu Senhor. Aleluia. E ela alcançou cura. Então, a orla das vestes significa autoridade real. Só que aqui diz que sua orla das vestes, o seu séquito, enchia todo o templo. Agora eu te pergunto, quem é o templo? Quem é o templo? Quem é o templo? É você. Agora, a pergunta não é onde está esse templo físico, ou esse templo celestial que foi visto numa dimensão gloriosa, mas é você. O quanto o séquito, a orla das vestes, a autoridade de Deus está enchendo esse templo. O quanto a autoridade e a glória, o kavod está enchendo minha vida. Todo o templo. E diz que o séquito enchia o templo todo o templo. E aí se manifesta o serafim. Imagina um manto da glória. Que coisa mais gloriosa e poderosa. E esse séquito significa a autoridade de Deus. Quando você vê a glória de Deus, automaticamente, meu irmão, você morre. As asas vão cobrir o rosto e a identidade vai desaparecer. Há muito para falar. Eu não vou falar tudo hoje, eu vou continuar isso tudo. Se você quer que eu continue, deixe um comentário, por favor. Deixe um comentário, preciso da sua ajuda. Ah, Natanael, que comente para ajudar o canal? Claro que eu quero, como eu não vou querer? Nos ajude, deixe um comentário, deixe um amém aí. Glória a Deus, porque tem gente que só come. Minha mãe sempre falava, minha mãe criou muitos filhos. Meu pai gerou 16 filhos. Com a primeira esposa, ela morreu, ele ficou viúvo, era uma missionária, deixou ele com 8 filhos. Depois casou com a minha mãe, teve mais 8 filhos, 16 filhos. Era uma mesa muito grande. Agora preste atenção. Minha mãe falava sempre, quando você comer, por favor, fale alguma coisa. Deixe um comentário, principalmente será grato. Tem muita gente que come e não deixa nenhum comentário. Por favor, deixe um comentário. Esse é um princípio santo. Deixe um comentário. Deus te abençoe. Se não gostou também, pode deixar o comentário. Nós resolve. Então, precisamos ver que mistério há nas asas voando, nos pés e principalmente por que Isaías agora se apresenta de uma maneira impura diante do Eterno. E ele precisa ser purificado. Venha estudar conosco, se você quiser aprender, online, universidadedoreino.com. Na descrição do vídeo está o link. Outra coisa, temos um grupo do WhatsApp. Me mande uma mensagem no WhatsApp, minha equipe vai lhe atender. Há muitas mensagens que realmente não consigo responder todas. E também tem um QR Code se você quiser nos ajudar. Estamos empreendendo, estamos com vários projetos. Nos ajude, tá bom? Mas vamos continuar se você quiser, porque há muita coisa preciosa aqui. Se pudermos falar, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melochol Haaretz Kevodó. Toda a terra está cheia da tua glória. Isso é algo preciosíssimo. Que o Eterno te abençoe.